Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Marta Ueche. E aí, tá maratonando os nossos vídeos, os melhores momentos? Então, aproveite, assista, né? Comenta, principalmente, comenta Dragão aí se você tá gostando dos nossos vídeos. Curte, compartilha, acende o sininho, senão o Doni vai puxar minha orelha. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem, a Bel, que é diretora pedagógica de empreendedorismo, né, do grupo MKR e cofundadora da MBA Kids e Teens. Isso certo? Aí, certíssimo. Também tem pós-graduação com 18 anos de atuação em instituições financeiras e trabalhando principalmente apaixonada por histórias, motivações e possibilidades de contribuir para jovens empreendedores. Muito bem. Minha missão. Venho aí de um mundo corporativo, né? Trabalhei 18 anos no mundo corporativo e deu aquele estalo de, nossa, não, isso não é para mim, preciso seguir o meu coração, né? Seguir ali a minha vontade, que depois eu descobri que eu tinha essa missão realmente, né? Então, já tem aí 8, 9 anos que eu já saí desse mundo corporativo e decidi empreender ali, né? Buscar o meu sonho. Foi quando eu decidi trazer o empreendedorismo para crianças e adolescentes aqui para o Brasil. Então, a gente se conectou com a marca chamada MBA Kids lá na Ucrânia. E fui para lá conhecer, entender, ver como tudo isso funcionava. Me apaixonei, né, por tudo isso. E em 2018 a gente trouxe essa metodologia, essa marca para o Brasil, para apoiar as crianças, né, tirarem essas crianças e adolescentes da caixinha e trabalhar a mentalidade com eles. Primeiro é você já saber o que você não quer. Então, por exemplo, alguém está ouvindo a gente, né, e pode se conectar com isso. Então, você já sabe? Então, beleza. Aí, vamos para o segundo passo. Aí, a Bel fez o planejamento. Ela co-criou, né? E ficou até novembro. E aí? Mas tem um ponto. Tem algum momento que é importante enfatizar, em toda a jornada do herói, tem um momento de negação. Você começa a sair da caixinha, você começa a sentir, todo estelar passa por isso. E nesse processo que outras pessoas podem estar ouvindo, teve esse momento de negação e como que a espiritualidade contribuiu para você nesse processo? Porque você comentou de um curso que você vem, aí isso vai abrindo, né, essa conexão. E nesse processo, a espiritualidade como um sentido de vida, como um sentido espiritual. Como que foi? E o seu momento de negação, compartilha, porque a sua história pode inspirar outras histórias. Sim. Acho que primeiro vem a negação, né? E depois que eu parti para essa questão, né? De realmente da espiritualidade. O momento de negação, assim, eu demorei um tempo para entender. Eu fiquei, sei lá, uns 4 meses, sabe? Tentando assimilar se era aquilo mesmo. Eu falava, não, mas gente, são 18 anos. Como que eu vou sair? E aí vinha, não, mas tudo bem, você pode recomeçar. Então, teve, né, com certeza ali um momento de pensar em não fazer. Eu precisei de muita coragem, que no momento ali, eu não me sentia uma pessoa corajosa. Eu não tinha ainda ali uma autoconfiança de falar, tá, é isso e ponto. Então, eu fiquei num período de negação e ainda, às vezes, eu voltava para os pensamentos, nossa, será que é isso mesmo? Aí, as pessoas me achavam doida, né? E aí, o pessoal falava, mas como? Isso é aposentadoria? Essas vozes externas, né? Seu plano de saúde. Assim, não, mas como? E agora? Você tá louca? E a PLR do final do ano? E aí, aquilo, lógico, né, assim, acaba interferindo. Eu falava, gente, meu Deus, e é verdade isso. Daí, depois passava um tempinho, não, mas eu preciso fazer o que eu gosto, né? Então, eu fiquei ali um tempinho tentando assimilar tudo isso entre a negação e a aceitação, né? Até que eu tive realmente a coragem de falar, chega, é isso, né? E aí, com essa oportunidade do plano de demissão voluntária, foi mais fácil, vamos dizer assim, né? Acho que ali me incentivou mesmo, falei, agora vai. E aí, nesse mesmo período, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer alguns cursos, mais voltado para a espiritualidade também. O principal, assim, que me trouxe uma grande mudança foi a cura prânica, que me ajudou muito, né? Foi, assim, um curso que eu consegui entender que o pilar da espiritualidade, ele tem que caminhar com a parte profissional, a parte pessoal, e que não dá pra gente deixar isso separado desse corpo, dessa mente e da alma, né? Então, foi muito importante, porque eu consegui aí entender, né,
o porquê de algumas coisas, né? Esses porquês que às vezes a gente fica, sei lá, fiquei uns 8 meses, quase 10 meses processando tudo isso e eu não tinha as respostas. E aí, aos poucos, quanto mais eu me conectava, mais essas respostas ficavam mais claras para mim. Então, me ajudou muito, né? E é muito legal. Desculpa. Não, é esse espaço de abertura, né? Para quem está ouvindo a história da Bel, estar no espaço de receptividade para ouvir a intuição e se conectar com o divino. Sim, que acho que foi o que foi o pilar mais forte, né, nesse processo. Foi, nesse caso para mim foi o pilar mais forte, porque acho que é a fé também, né, porque quando você tem certeza que algo vai dar certo, independente de como tudo isso vai acontecer, né, a gente tira o racional e deixa, né, vamos no flow, claro, teve um caminho para chegar nesse momento de realmente entregar e confiar, né, não foi da noite pro dia, gente. Não é tão fácil Somos humanos, né, e é claro, teve ali várias provas, vários desafios, enfim. Mas hoje eu busco viver assim, mais no flow mesmo, confiar, entregar. E é incrível, porque realmente as coisas vão se encaixando, né, de uma forma leve, fluida, sem a gente ter que forçar a situação, sem ter que brigar ou gastar energia em algo que você está vendo que não vai, né? Solta. E você, solta que vai. Só que a gente está falando de 2018, né? Nós estamos em 2025. Então, teve ali um processo que foi muito bom, que me ajudou, né, a ter um nível de consciência diferente, né? Para mim e para as outras pessoas também, né? O que a gente poderia falar, mudando um pouco das palavras, é o que seria o propósito. Sim, verdade. Então, porque tem gente que fala assim, mas tá, Marta, o que é propósito, né? Então... Quando você fala de propósito, é exatamente isso. É uma união de uma força que não tem a ver exatamente com uma instituição, mas é uma coisa muito pessoal seu. É igual da Bel, tipo, foi pessoal dela. Ninguém falou pra ela, olha, Bel, fica de saco cheio aí. Fica revoltada. Vai. E acho que uma chave importante também é que esse caminho do propósito, da alma, do sentido de vida, não tem esforço. Que você frisou bastante, não tinha esforço. De repente, nossa, é possível seguir um caminho sem esforço. E como que foi essa integração da espiritualidade, trazendo esse olhar assim do empreendedorismo para crianças, despertando essa inteligência emocional? Conta um pouco mais para nós, Bel. Sim. E para quem está assistindo. Sim. Quando a gente fala do empreendedorismo, né, a gente está falando, às vezes fica aquele conceito, né, empreendedorismo, você tem que criar um negócio, né, e aí a gente vem aqui trabalhando uma evangelização no Brasil ainda, né, hoje ainda está um pouco mais fácil falar de empreendedorismo, mas quando a gente trouxe isso em 2018, 2019, a gente teve vários desafios para as pessoas entenderem o que a gente estava falando, né. Porque o empreendedorismo, ele vai muito além de você ter um negócio, de você ser dono da sua empresa, né? E é isso que é legal, que a gente traz da metodologia da MB Kids. A gente consegue mostrar que a gente consegue fazer com que aquela criança, aquele adolescente, consiga enxergar sonhos. Né? E através desse sonho a gente vai despertar nele o que ele gosta de fazer, um hobby, coisas que às vezes não é também o habitual, né? Ser médico, ser advogado, né? Ser engenheiro, enfim. E a gente consegue mostrar ali para a criança e para o adolescente que ele tem ali algo por dentro que tem que ser trabalhado, o que ele gosta. Quando a gente consegue identificar isso, a gente ajuda muito dentro da metodologia a desenvolver habilidades e competências, né? Isso fica muito claro. Então, a criança consegue se comunicar mais, ela consegue colocar suas ideias, porque existe uma troca muito grande nas aulas, né? Então, ela tem liberdade para se expressar e falar o que ela pensa sem julgamento. Então, nas nossas aulas, não existe certo ou errado, né? Lógico, a gente tem um começo, um meio e fim, tem um objetivo nas aulas, mas tudo é avaliado, tudo é colocado e é acolhido, né? Dentro da aula, as ideias, às vezes pode vir a ideia mais desafiadora, né? Ou fala, nossa, como assim? Mas a gente sempre vai tentar achar ali naquele
caminho, Sim. como que ela materializa esse sonho? Porque o objetivo da metodologia é fazer eles materializarem esse sonho, Sim. né? E no final ele sair com o projeto dele pronto para poder realmente, né, continuar e desenvolver tudo que ele trabalhou. Por que é legal isso? Porque a gente percebe, né, dentro das famílias que muitos pais podam os seus filhos. Isso ficou muito claro pra gente quando a gente começou a trabalhar, né, bastante nesse ponto. Então, às vezes, eu passei um pouco por isso também, da criança falar que quer criar algo, imagina muitas coisas, sonha com determinada profissão, e aí, às vezes, não. O pai fala, né? Que isso, você tá doido? Que ideia maluca? Isso não faz sentido. Então, ali, a gente vai podando a criança, né? Os pais vão podando os seus filhos e não deixa aquela criança, aquele adolescente, olhar para dentro. Então, o que a gente faz é fazer com que eles consigam olhar para dentro, e antes de chegar numa fase adulta e depois ter que fazer um monte de terapia para resolver todos os BO, né? Então a gente tenta, né, assim, mostrar esse caminho para ele. E é engraçado porque aí os pais também começam a entender que ele tem uma vontade que às vezes é diferente do que o pai está projetando, né? Os pais projetam muito o que eles queriam ser no filho. E só para lembrar, então, gente, se inscreve no canal, nos canais, não sei qual que você está assistindo, mas enfim, comenta, compartilha, enfim, dá like, sabe? Aciona o sininho. Se você não gostou, fala o que você não gostou. Se você gostou, fala o que você Deixa gostou. suas sugestões. Enfim, sugestões. Às vezes você também é um índigo que tem projetos. Porque é o que eu falei, gente, eu acho legal trazer aqui dessa forma. Porque às vezes todo mundo pensa que é só coisa da espiritualidade, né? E não, você pode ter projetos, por exemplo, projeto educacional, projeto para mulheres. Então, se você tem alguma coisa aí inovadora, que você sente que é dessa sua força estelar, manda mensagem pra gente, a gente quer ouvir vocês também. Estamos abertos. Estou aberta também. Quem quiser mandar mensagem, trocar ideia, tá com dúvida se precisa sair do trabalho. E você pode estar aqui com a gente também, participando do podcast. Como boa capricorniana, eu acho que eu vim a serviço. Né? Porque minha vida acho que se resume a buscar. Né? Quando eu era criança, então eu era assim, uma criança muito sensível e muito fora da caixinha, né? Todo estelar começa assim, gente. Então, a facilidade maior era de lidar com planta, com bicho, né? Com outros seres. Menos com humaninhos. Humanos, a gente tenta, né? A gente tenta. Mas também tinha a coisa de, obviamente, eu interagia com as outras crianças, brincava com os priminhos e tal, mas sempre tinha uma posição de liderança, né? Já era metida desde pequena, sempre ali no negócio, e de ensinar, né? Também o lado cuidadora, né? Eu acho que com o passar do tempo, essa história ficou. Né? E isso vem se repetindo. Ontem eu falei, nossa, olha só, é uma constância na minha vida desde a infância, né? Também vem aquela coisa do coletivo, buscar o coletivo e fazer alguma coisa. Porque não dá para você só falar e não fazer. E aí, desde criança, gente, eu já aprontei tanta confusão. Talvez, bem no estilo índigo de ser. Então, quer contar alguma eu assim, lembro, bem engraçada? A gente gosta de não sei se é engraçada, mas foi uma confusão. Assim, né? Eu tinha minha família de Seitinoye e tal, então... quando eu tinha 15 anos, eu fui para um seminário da Seitinoye, me maravilhei, achei o máximo, aquilo bateu no meu coração profundamente. Já era desde criança, né? Mas aquilo, o movimento dos jovens, o agrupamento, o coletivo. E aí eu decidi, eu quero ser líder disso, porque tinha um seminário de líder. Eu nem sabia o que era, mas... Eu fui em um, 15 dias depois tinha outro. Voltei. Capricórnio falou em líder, já tá lá. Já acendeu todas as luzinhas. Esse ascendente em touro. E uma bruxinha, uma lua escorpião faz o quê, né? Faz o quê? Bagunça, confusão. Por quê? Aí eu cheguei lá, ouvindo, o professor falou assim, o simples poder de decisão faz com que tudo se realize. Falei, uau!
Depois, com os dragões, eu vim descobrir que era o processo de cocriação. Mas, na hora eu falei, uau! Aí chegou a hora das decisões, né? Os jovens corajosos, tinha 1.000 e tantas pessoas. E os jovens corajosos subiam, né, no palco e declaravam a sua decisão. Aí, né, 15 aninhos, gente, totalmente fora da realidade. Eu subi no babado lá e falei, ia ter uma convenção, 5 meses depois teria uma convenção, a organização de evento, né, também. Teria uma convenção dos jovens. Aí eu subi e falei assim, e falei em nome da associação, mas a gente tinha acabado de entrar. Que ótimo. Não sabia o nome de ninguém. Aí eu falei, a minha regional vai levar 1.000 jovens. Uau! Ousada. Pra bem convenção. Capricórnio. Gente, a convenção não chegava a 10.000 pessoas. Minha associação, que eu comecei a participar depois, era um tiquinho que levava 100, 150 pessoas. Eu gerei um pânico, porque depois o professor falou assim, eu tinha falado que o poder de decisão, e eu fiquei congelado. O que eu ia fazer com aquela menina falando aquilo? Bom, os coordenadores lá, né, da regional ficaram desesperados. Fica essa louca, tá falando um negócio desse? 1.000 jovens. Quando eu percebi o que eu fiz, eu falei, bom, não tenho outra saída. Tenho que arranjar a não ser jovens. fazer isso acontecer. A Né? sua habilidade, criar. Aí, assim, né? E nessa época, o que a Cetinoia ensinava, né? Visualização, meditação. Todo dia eu já acordava, pelo amor de Deus. E fazia todo o processo de visualização disso. E todo dia eu saía da escola, eu ia para... Tinha que vender, o negócio era caro. Tinha que vender as entradas, né? Bom, passado esse tempo, os 5 meses... Nós não conseguimos 1.000 jovens, nós conseguimos 1.150. Exatamente 1.000 além do ano anterior. Arrepiei Nossa. inteira. Aí você já percebeu, Agora tem é o poder algo de aqui no decisão. meu poder Aqui. de decisão. Aí, né? Isso funciona. É óbvio que houve a colaboração. Sim. Então, o ânimo, a força do podemos fazer juntos, né? Nós pôr a temos meta, essa né? força. E aí, o coletivo agiu. Sim. Né? Aí acabou, né? Aí ferrou, porque eu acreditei nisso, né? Falei, bom, se a gente faz, e se o babado rola, e se o coletivo funciona, e aí até agora eu continuo voltando, vivo fazendo dessas bagunças, né? E a dedicação agora, o caminho que foi traçado foi o caminho das essências de campos de consciência, em especial no meu sistema, né? O sistema IVC, são essências de flores, né? Essências florais, e o trabalho Dragon, né? Porque como a gente fala Mestre Dragon, né? Mas assim, como apaixonada Dragon, né? Eu trago pesquisador Dragon. eu trago os 2 sistemas muito unidos na minha vida, não saberia viver sem um deles, né? De forma alguma. Mas eu acho que a coisa, essa busca toda, ela continua, assim, continuo ainda ensinando, né? Montando evento para poder levar conhecimento. Aí, como professora, historiadora, não dá para escapar, né? Eu acho que eu vim com essa coisa também do ensinar, não tem como escapar. Então, eu vivo criando evento, adoro dar aula. Aí o pessoal fala assim, nossa, você não fala, você dá aula, né? É um grande desafio quando você tem que lidar com o coletivo, né? Então, você tem diretoria executiva, diretoria administrativa, tem comissões, tem povo que trabalha, e a gente vive com o ideal da comunidade na SP Flor. Então, assim, nós chamamos já comunidade SP Flor. Todo mundo pode falar tudo, todo mundo troca ideia. A gente o tempo inteiro está trazendo isso, né, essa experiência, porque não é fácil. A gente vem de um mundo muito competitivo, Muito, não é egoísta, mas muito individualista, Sim. né? E aí, quando você tenta criar modelos novos para uma nova terra, para um novo humano, para novas relações entre esses humanos, o dia a dia não é brincadeira. Sim. Porque você se depara com um aprendizado que é seu,
que é das pessoas mais ligadas, que vem das dificuldades de interação ou dos vícios até trazidos do próprio sistema. Quando você tem que competir, quando você tem que entrar no marketing digital e você tem que captar e pegar o que o outro está fazendo e adaptar, a gente se choca um pouco. Então, eu acho que a grande dificuldade desse momento é quando você tem um embate com isso, consigo própria, agora. E agora? Né? O que eu faço? O que o nosso grupo faz? E esse tem sido, assim, um dia a dia também, quando você encontra a dificuldade das pessoas do conhecimento básico da terapia floral. A gente estava falando dessa questão da felicidade, né? Enfim. E a gente está com essa questão toda hoje de que a gente fala de questões de saúde físicas, mentais, emocionais, espirituais. Para essa questão, principalmente da saúde mental, que é uma preocupação que todo dia a gente sai uma pesquisa nova, que o Brasil, né, tá aí cada dia mais... Enfim, tem algum estudo que vocês fizeram? Tem algo nesse sentido, assim? Para a saúde mental, especificamente? Ou, por exemplo, depressão, essas doenças mais... Na verdade, a terapia floral é uma área a ser pesquisada e ampliar mais ainda, né? Com relação à saúde mental, o que nós concebemos é assim, a atuação das essências de campos de consciência, elas acontecem na multidimensionalidade de um ser. Então, a atuação delas, ela acontece, né, desde os planos mais sutis, né, espirituais, anímicos, até naqueles mais que vão menos sutis. Então você pega o energético, o áurico, o informacional, o etérico, o emocional, o mental, e aí o psíquico, onde tem essa consciência psíquica que é diferente da outra consciência que é super, mas está em outros níveis, né? E você chega também à parte que é mais física, né? A fisicalidade mesmo. Sim. Então, as essências, elas trabalham em toda essa multidimensionalidade, nesses muitos corpos que atuam em muitas dimensões, mas de um mesmo ser. Elas sempre atuam no âmbito da consciência e reverberam nos outros campos ou nos outros corpos, né? Então, você poderia dizer que as essências, elas têm atuação perceptível no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, né? No campo psíquico, e você tem a possibilidade de tratamento, mas sempre no âmbito da consciência. Então, assim, chegaria à saúde mental? Sim, ajuda. Assim como trabalharia na saúde emocional, como trabalharia na saúde física, como chegaria na saúde energética. E do meio ambiente. E hoje a gente está aqui no nosso podcast Energia Estelar com a Kátia Ura, que ela é psicóloga, psicopedagoga, orientadora profissional e também guardiã da Ritos Mantiqueira. Eu gosto de falar que desde criança eu me sinto um serzinho de outro planeta, assim, por isso que é energia estelar, né? Olha só! Entendi. Porque vocês me chamaram. Agora, né? Cheguei em casa. Desde criança, eu sempre fui muito conectada com a natureza. Eu lembro que eu queria ser sereia para poder respirar embaixo d'água e nadar com golfinho. Adorei. Era meu sonho, assim, segurando o golfinho e lá no fundo do mar, ver estrelinhas e ver baleias e tal. Aí, até tentei respirar na banheira. Não deu muito bom. Não deu muito bom. Mas eu era sereia, depois eu falei, não, vamos fazer, né, vamos pensar em algo mais possível. Aí eu falei, eu quero ser indígena, morar na floresta, né? Também eu vi que não era bem assim. Eu agradeço muito os meus pais por terem me colocado no movimento escoteiro desde os 7 anos de idade. Então, o movimento escoteiro me permitiu ter contato muito forte com a natureza e principalmente com os ideais. Então, eu sou uma pessoa muito idealista, né, sonhadora. Desde criança, eu queria, sabe, ajudar a salvar o planeta. Eu li no Gibi da Turma da Mônica, eu era viciada no Gibi da Turma da Mônica. E tinha uma história do Cascão, que o Cascão, assim, era uma história assim, que tinham cientistas que descobriram uma fórmula de despoluir o rio. Acho que era o rio Tietê mesmo, já era super lembro poluído. dessa sujeira dele. Lembra? Eu lembro. Aí
eles tinham que pegar uma molécula no lugar mais sujo do planeta, que era quem? O cascão. Aí a história toda era o cientista correndo atrás, assim, sabe, eles todo de branco, assim, com aquelas roupas, assim, do atrás do cascão, assim. Ai, que da E hora, aí, eu não lembrava. E era a história toda, o cascão fugindo, aí no final eles pegaram o cascão, uma pinça, assim, ó, tchuim, pegou só uma molécula, sabe, uma sujeirinha, assim, uma poeirinha, e jogou no rio Tietê. E aí, puf, o rio ficou limpo, sabe? Era essa história. Aí eu fiquei tão impressionada com a história que eu falei, onde será que é o lugar mais sujo do planeta? Cadê essa molécula? Aí eu morava numa casa que tinha taco de madeira. Aí eu falava, eu sabia que minha mãe não lavava com água, né? Era só passava cera. Eu falei, nossa, aqui é o lugar mais sujo do planeta. Aí eu comecei a tirar os tacos do chão, assim, e tinha umas poeiras, sabe, embaixo do taco. Eu pegava as poeiras e jogava na privada, pra ver se poluía. Vai pro esgoto, vai limpar tudo lá. Aí eu dava descarga, o pó ficava em cima, nem descia, sabe? Sua mãe deve ter ficado feliz com você arrancando o saco, né? Não sei se ela lembra, se percebeu, ela tá aí. Eu espero que você já ouvindo. Depois a gente pergunta pra ela. Ai, gente, mas então aí eu fui crescendo e querer entrar no Greenpeace, defender as baleias, sabe? No meio lá do oceano. Eu acho que eu sempre fui assim, sabe? E até que no movimento escoteiro, a gente acampa muito, então tem muitas questões voltadas para o meio ambiente, né? É como tornar o mundo um lugar melhor para viver. Então, assim, essa era a premissa, né? Como ser um bom cidadão, então, né, é viver com base na ética, nos princípios, na cidadania. Então, acho que eu sou muito grata aos meus pais por terem me colocado, né, no movimento escoteiro. Eu fiquei lá até meus 33 anos. Só que a partir dos 17, eu comecei a dar atividade para as crianças. Outra coisa, aí quando eu entendi o que era ser uma profissão, aí eu falei, quero ser professora, né, ou bióloga, veterinária. Então, assim, tudo, mas muito voltado para essa linha, né? E aí eu comecei a dar atividade para as crianças com 17 anos. Então, eu adorava, porque eu usava a minha imaginação para criar várias atividades. Vários, caça ao tesouro temático, em busca do Peter Pan, sabe? Então, assim, e aí era tudo voltado para o meio ambiente. A maioria das atividades que eu fiz um acampamento dos guerreiros do arco-íris, sabe? Então, assim, meio que tudo voltado para como que a gente pode colaborar com o planeta. Aí, na hora que eu, né, nessa fase que eu falei, de escolher uma profissão, aí eu pensei assim, nossa, eu vou para biologia, para veterinária, para essas áreas. Só que como eu vi que eu me dava muito bem na educação e eu vi o impacto que tem a educação nas crianças, né, eu falava, gente, eu acho que eu vou para essa área, né, do ser humano. Aí eu escolhi psicologia porque eu pensei assim, acho que a melhor maneira que a gente tem de ajudar a salvar o planeta é trabalhar com quem mais destrói. Né? Ser humano. Só que da mesma forma, então não quer dizer que eu vejo o ser humano como, nós somos horríveis. Não, porque o mesmo potencial que a gente tem de destruição, a gente também tem de colaboração. Então a gente pode, né, usar a nossa força, a gente veio pra cá para um propósito, né, gente? A gente também faz parte da natureza, a gente faz parte do planeta. Então eu acredito que a gente veio aqui com o propósito de colaborar, né? Só que para isso a gente precisa se reconectar, né? Então, e aí meu trabalho, eu sinto que desde então, eu parece assim, que eu faço a mesma coisa que eu faço, meus 17 anos. Eu só fico um pouquinho mais aprimoradinho. Assim. A gente sempre fala que na jornada do herói tem um momento da negação, né? E você já tinha muita certeza, era isso, e você sempre seguiu. Antes de escolher a psicologia, né, eu lembro que eu fiz colégio técnico, eu fiz técnico em edificações, gente. Eu fiz técnico... Não, na verdade, eu não sabia o que era edificações. Eu sabia que eu tinha que entrar num colégio técnico que o ensino médio normal estava muito ruim, assim, né? Eu vim da rede pública, né? Então, assim, meus pais falavam assim, né, é legal você fazer um técnico, você já pode sair com trabalho. Eu falei, nossa, eu já vou sair ganhando dinheiro, né? Aí eu fiz, nossa, nada a ver, né? Só que
que acontece? Eu nasci em Guarulhos, então eu estudei na mesma escola da primeira série, antes era até a 8ª série, né? Hoje no ano. Aí eu falei, nossa, agora eu vou para São Paulo, né? Para cidade grande. Na hora de escolher a profissão, eu falei assim, quer dizer, né? Escolher a escola técnica, eu tinha 14 anos, 14 para 15. Falei, meu, o que é esse monte de nome estranho? Eletrotécnica, eletrônica, mecatrônica, né, processamento de dados, edificações. Eu falei, gente, qual é sei lá. Você foi no menos estranho. Não, seu critério. eu fui, sabe por que escolhi edificações? Porque falaram que desenha. Desenha casa. Boa, E eu falei, eu sei desenhar casa. Aquelas casas de triangulinho, quadradinho, né? O solzinho. Aí que eu fui... Super, né? Aí eu falei, nossa, né? Aí eu já no primeiro ano... Só que o que aconteceu? Eu fui... Guarulhos pra São Paulo. Eu aprendi a pegar ônibus sozinha, pegar metrô. Falei, nossa, eu vou dominar o mundo. Agora, né? Pensei em andar de metrô. Então, aí eu comecei a ver que é interessante, né? Que eu vi que eu não gostei já. Logo do primeiro ano, eu falei, nossa, chato. Será que eu vou, né? Será que eu vou gostar? Aí eu falei, quem sabe, né? E era difícil de passar no colégio técnico na época, era muito concorrido. E eu passei, gente, não sei como, porque eu prestei em vários que eram muito mais fácil de passar. Eu não tinha passado, e aí alguém viu meu nome na lista da federal. Porque eu falei, imagina, não passei nas outras, eu vou passar nessa. Aí eu passei, realmente estava escrito nas estrelas, né? Mas foi muito legal, porque até então eu era muito nerdinha na escola, né? Aí eu comecei a estudar em algo que não fazia sentido para mim, né? E aí eu comecei a investir minha energia em outras coisas. Sim. Eu comecei, né? Eu conheci uma galera, então eu nunca tive panelas, né? Então eu começava a fazer amizade com vários grupos, várias tribos dentro da sala de aula, né? E aí eu, né, já fazia atividade com os escoteiros e tal, então eu agitava gincana, organizava viagem, sabe? Aí eu desenvolvi muito o meu lado social, assim, afetivo, né? Muitos amigos. E gente de diferentes pontos de São Paulo. Então, lidar com essa diversidade, né, de amigos foi muito rico para mim nessa época. Só que chegava, cada ano que passava, eu falava, Vou né? fazer engenharia, né? Aí eu já sabia que não. Ai, gente, aí aprendi a colar, né? Porque... Aí eu assim, nossa... Só que aí eu aprendi que eu não sei colar. É bem provável, uma piscina tentando colar é flagrada. Eu ria, eu ia tentar, já ria, sabe? Aí o professor já sacava, me mudava de lugar, assim, né? Mas foi muito bom, assim, porque eu fui vendo outras facetas, fui conhecendo outras facetas minhas pela falta de sentido do que eu estava fazendo lá. Me fala uma coisa, qual que é a data da jornada desse ano? Julho, você lembra de cabeça? Vai ser dia 19 a 22 de julho, vai ser lá na sede Ritos, legal, né? Então... E o Puxirum, que, ai, gente, que pena, não deu para falar, né? Porque o Puxirum é a junção de tudo, que a Marta falou. Sim. Né? Então, começou na sede Ritos Mantiqueira. O propósito da sede Ritos Mantiqueira, que é a nova frente da Ritos, é a reconexão do ser humano com a sabedoria da natureza. Então, a gente está fazendo todos os projetos sem fins lucrativos, né, com a ajuda da própria comunidade, que nem o Puxirum da Esperança, foi um dia de eventos de mutirão de plantio. A gente plantou 160 mudas e fez 5 oficinas, circuito de oficinas falando sobre a importância das abelhas, né, sobre a importância da ciência cidadã, resiliência climática para lidar com as questões emocionais, né? A força está na semente, os jovens, as crianças conhecerem como produz mudas de árvores nativas da Mantiqueira, e a gente está regenerando um espaço de 12 mil metros quadrados para transformar numa floresta de novo. Sensacional. Né? Sensacional, então, gente. Se quiser conhecer mais a Kátia, entra lá no Ritos, ou você escreve assim, quero bis, quero saber mais. Comenta aí. Se tiver muitos comentários, a gente traz ela de volta. Deixa aí seu comentário aqui embaixo. Porque nem cheguei na parte da Ritos Mantiqueira o podcast direto. Com a Kátia tem que ser 3 horas, né? Porque...
O tempo faz assim, né? É verdade. Muito bem. E aí, tá maratonando os nossos vídeos, os melhores momentos? Comenta dragão aí se você tá gostando dos nossos vídeos. Curte, compartilha, acende o sininho. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.